Fala galera, tudo bom com vocês? Manuel falando aqui. Vamos bater esse papo hoje sobre Facebook Ads para baixo ticket, né? Vamos lá finalmente entregar esse nosso workshop aí tão aguardado. Antes da gente começar aqui, deixa eu só dar uma conferida na, no áudio. Beleza. Tá tudo certo. Então vamos lá. Antes de mais nada, quem sou eu, né? Para vocês entenderem aí. Quem nunca teve nenhuma experiência com nenhum treinamento meu, mentoria, evento presencial meu, eu sou Manuel Dias Rabelo, eu trabalho com marketing digital há mais ou menos 13, 14 anos. Comecei lá em 2010 com o Google Ads, fiz muita coisa com o Google. Quando veio o Facebook, me aventurei ali também naquela plataforma e de lá para cá já gerei muito resultado, tanto para projetos de alunos, clientes, parceiros, quanto para projetos meus, infoprodutos meus, e-commerce meu. Então, assim, eu já investi muita grana em anúncios. Não é de hoje, não é de ontem. Você não vai ouvir aqui um direcionamento de uma pessoa que está no mercado há 6 meses, um ano, 3 anos. Eu estou no mercado há mais de 10 anos, já vi muita coisa mudar. As coisas mudam o tempo inteiro e é muito por isso que eu desenvolvi, eu desenhei esse produto aqui. Qual é a origem, né, do workshop Facebook Ads para baixo ticket? A origem dele é uma dificuldade minha. Sim, eu também tenho dificuldade. Quem trabalha com isso há muito tempo também tem dificuldade. Como assim, Deco? Dependendo do mercado onde a gente está atuando, dependendo do valor do produto que a gente vende, dependendo de uma série de coisas, de uma série de variáveis, a gente vai precisar ter uma estratégia, uma abordagem de trabalho diferente. E aí, o que aconteceu comigo quando eu comecei a criar produtos de baixo ticket, né? Produtos de R$ 10, produtos de 27, 37, R$ 49, até aí mais ou menos essa faixa. O que aconteceu foi que eu iniciava minhas campanhas, numa boa maioria das vezes, assim, eu conseguia ter vendas rapidamente, eu conseguia fazer a roda girar, só que eu enfrentava alguns problemas, né? Entre esses problemas estavam os seguintes. Ponto 1, pelo fato de produtos de baixo valor ter uma margem de lucro baixinha, a gente não vai fazer uma margem enorme de lucro com um produto de R$ 10. A gente tem um produto de R$ 10, a gente tem ali 1,50 que a ferramenta de pagamento vai cobrar de taxa para a gente tem a taxa de saque dessa ferramenta de pagamento e a gente tem investimento em marketing, tá? Então, assim, de R$ 10, metade ali, pelo menos, vai ser consumido no custo da operação. Então, minha primeira dificuldade foi, beleza, comecei a rodar aqui, eu tive um dia bom, um segundo dia bom, um terceiro dia bom, um quarto dia ruim, um quinto dia ruim, um sexto dia ruim. Cara, como é que eu otimizo essas campanhas da melhor forma, ou como eu tenho uma rotina de otimização, né? A gente vai falar disso daqui a pouco, que me permita manter produtos nessa faixa de preço lucrativos. Porque é isso, a gente tem a margem apertada, é difícil num tropeço assim, a gente faz uma mudança achando às vezes que vai melhorar o nosso desempenho, eu faz uma mudança no order bump, uma mudança na página de vendas, ou põe um criativo novo, na expectativa, né, no desejo de melhorar aquilo ali, e às vezes a gente acaba tropeçando e atrapalhando ali a performance da campanha, a performance cai, a gente para de lucrar. Então, assim, minha primeira dificuldade foi como manter um produto nessa faixa de preço lucrativo. E a segunda, né, que tem uma conexão total e completa aí com a primeira dificuldade qual a rotina de otimização para esse tipo de produto?
Porque uma coisa é quando você acha um produto, acerta na mosca, assim. Você acerta o tema, você acerta a copy, você acerta o criativo, você acerta a página de vendas e o produto vende muito rapidamente, em grande quantidade. É maravilhoso quando a gente acerta na mosca, mas na maioria das vezes a gente não vai acertar na mosca. A gente vai pegar ali meio de lado no nosso tiro e a gente vai ter que ajustar a nossa mira para conseguir cada vez mais chegar perto do centro e conseguir ter uma performance, um resultado legal para o produto que a gente está anunciando. Então, assim, se na maioria das vezes eu vou ter que fazer bastante ajuste ali no meu produto para que ele tenha uma boa performance, que ajustes são esses? Qual é a rotina? Beleza, coloquei meu produto para anunciar. O que que eu faço no dia 1? O que que eu faço no dia 2? O que que eu faço no dia 3? No dia 3, eu vou analisar tais métricas. Que métricas são essas? Como eu sei se elas estão boas ou ruins? E por aí vai. Então, eu não vou falar mais aqui, porque senão eu já vou dar o spoiler do workshop completo. Não é a ideia. Mas o treinamento surgiu, esse workshop surgiu de uma necessidade minha. Eu tinha essa dificuldade de como otimizar da melhor forma esse tipo de produto e como ter uma rotina clara de otimização, né? É, busquei caminhos, testei pra caramba, gastei grana, vendi bastante também, mas investi bastante em anúncio para poder adquirir experiência, busquei informação de outras pessoas do mercado, adquiri treinamento, mentoria de outras pessoas para entender, pô, como é que faz isso aqui melhor, como é que ajusta isso aqui, até chegar num modelo que, de fato, tem um caminho a ser seguido, esse caminho é claro, é objetivo e ele tem como ser replicado. Eu acho que essa é a parte mais importante. Beleza? Então, sem mais delongas, para não deixar isso aqui muito contação de história, eu não gosto disso, eu gosto de ir direto ao ponto. Eu só queria fazer essa pequena, essa breve introdução aqui para vocês. Mas, feita a introdução, vamos para o conteúdo. Só dar um gole aqui. Não bebam coca, bebam água. Tem uma mega garrafa de água aqui, tô bebendo coca. Dando um mau exemplo. Mas é só hoje. Dizem, né? Vamos lá. Eu vou compartilhar a tela aqui e a gente vai pro conteúdo. Papá, deixa eu ver se tá tudo certo. Tá tudo certo. Hoje em São Paulo tá muito vento. Então, se vocês ouvirem um barulho de porta balançando, janela balançando, pode ficar tranquilo, eu não tô no meio do furacão. É que a cidade de São Paulo hoje tá muito nessa vibe de ventania. Beleza, vamos lá. Deixa eu clicar aqui para ele abrir, para ficar no formato apresentação de slides, para a gente começar. Então, iniciamos aqui oficialmente o nosso workshop Facebook Ads para baixo ticket, a estratégia de tráfego pago para vender produtos baratos com lucro. Beleza? Sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo. E aí a gente vai para uma breve história aqui, para vocês entenderem melhor o contexto disso tudo. Era uma vez um profissional, né, um dono de empresa, um dono de pequeno negócio, um gestor de tráfego, que viu nos produtos de baixo ticket a oportunidade de transformar conhecimento em dinheiro. Ele criou o seu primeiro treinamento, configurou a plataforma de pagamento e decidiu buscar no YouTube a melhor estratégia para anunciar aquele tipo específico de produto. Eis o que ele encontrou. Abre aspas. Você vai criar uma campanha, 3 conjuntos de anúncio com públicos diferentes entre si e vai colocar 2 criativos dentro de cada conjunto de anúncio. O orçamento de cada conjunto você configura para R$ 10 por dia. E à medida que os dados forem sendo gerados, você vai ajustando. Empolgado, ele colocou tudo o que viu em prática e deixou os anúncios rodarem por cerca de 2 ou 3 dias. Até que ele se deparou com o gerenciador de anúncios do Facebook. E aí vieram, né, à tona 3 perguntas básicas. Pergunta número 1. Quais as métricas
eu devo analisar? O que que eu olho aqui dentro desse relatório? O que que é importante? Segunda pergunta: como eu sei se essas métricas que eu estou analisando, se esses indicadores que eu estou analisando, são bons ou ruins? E a terceira e última pergunta: o que fazer a partir do cenário que eu encontrei? Isso aqui é, assim, parece bobagem para quem já está no mercado há mais tempo, para quem já é gestor de tráfego em modelos de negócios e mercados diferentes, já internalizou esse processo e já responde essas perguntas com muito mais facilidade, mas muita gente, inclusive gente que já tem muita estrada, se pergunta isso aqui e acaba travando no meio do caminho. Perdão. Ele tinha apenas parte de uma das três peças fundamentais para construir uma campanha para produto de baixo ticket lucrativa. Presta bastante atenção nisso aqui. Ele tinha apenas parte de uma das peças. São três peças, ele tinha parte de uma delas, que é a estrutura da campanha. Quando ele foi lá no YouTube e pesquisou como montar uma campanha para produto de ticket baixo, ele encontrou um pedaço do que seria uma boa estrutura para construir, né, campanhas para produtos de baixo ticket. Só que a gente tem outros dois pilares aqui essenciais que ficaram em branco para ele. O primeiro, indicadores de desempenho bem definidos. Exemplo, 1% de CTR é bom ou ruim para esse tipo de campanha? R$ 15 no Initiate Checkout. Tá caro ou tá barato para esse tipo de produto? E o terceiro e último elemento ali é uma rotina de otimização clara. Dos dois elementos faltantes, o primeiro elemento faltante era indicadores de desempenho bem definidos, e o segundo elemento faltante era uma rotina de otimização clara. O que eu devo fazer no dia 1? O que eu devo fazer no dia 2? O que eu devo fazer no dia 3? E assim por diante. E aí a gente tem, finalmente, a nossa estrutura completa, né? A nossa pirâmide completa. Estrutura da campanha, indicadores de desempenho e rotina de otimização é igual a resultados como esse aqui. Então, essa é uma das contas. Na época que a gente usava para esses produtos era a Eduz. Então, isso aqui é um painel da Eduz mostrando as vendas no período ali, de mais ou menos 2 meses, eu acho. O faturamento, os ganhos. E essa não era a única conta. Voltamos, então, aqui para a nossa tela de início. Vocês já vão entender por quê. Maravilha. Vamos avançar. A gente tem, então, as três estruturas. Só que lembra que eu falei assim, presta bastante atenção nisso aqui. Dos três pilares, ele tem só um pedaço de um deles. Era um pedaço da estrutura, lembra? Que eu acabei de falar? Se era um pedaço só da estrutura, o que estava faltando em termos de estrutura? Aí a gente vem para a estrela de Davi. O que estava faltando eram as fases dentro do contexto da estrutura. Calma, vocês já vão entender isso aqui quando a gente for para a prática. Vai ficar claro como funciona isso aqui. Mas, dentro da dinâmica para campanhas, né, nesse tipo de produto, o ideal é que você tenha campanhas faseadas. Então, a gente vai ter uma primeira fase para testar o criativo, uma segunda fase para testar público e uma terceira fase para escalar. Beleza? Então, no final das contas, qual é o pacote completo para a estrutura de campanha, para a nossa estratégia, na verdade, perdão, não estrutura de campanha, para a nossa estratégia. A gente vai ter estrutura de campanha
indicadores de desempenho e rotina para a fase de teste de criativo. A gente vai ter estrutura de campanha, indicadores de desempenho e rotina para a fase 2, que é a fase de teste de público, e a gente vai ter estrutura de campanha, indicadores de desempenho e rotina de otimização para a fase de escala. Cada fase aqui vai ter uma estrutura, vai ter indicadores e rotina de otimização diferentes entre si. Por isso que eu falei que ele só tinha um pedaço da estrutura. Por quê? Porque ele só tinha a estrutura para a fase de teste de criativo. Pegou? Então, a gente vai aprofundar agora e falar de cada uma das etapas. Então, se você não está com papel e caneta ainda, ou se você ainda não abriu o seu arquivo de Word, abra agora, porque a gente vai começar a falar das 3 fases. Fase de teste de criativo, fase de teste público, fase de escala. O que fazer em cada uma delas. Vocês vão ter acesso a esse material aqui para baixar. Eu vou deixar numa aula separada. A gente vai ter uma aula onde você vai assistir o workshop e eu vou deixar numa aula separada para você baixar a apresentação, essa apresentação aqui, tá bom? Então, não precisa ficar preocupado em anotar tudo que está nos slides, porque vocês vão ter acesso ao PDF da apresentação completa. Deixa eu só beber aqui um pouquinho. Maravilha. Vamos então para a primeira fase, que é teste de criativos. Como é que a gente vai fazer o teste de criativos? Deixa eu só ver uma coisa aqui, porque eu acho que bagunçou os slides, hein? Não, ele pulou o slide, olha que doido. Vamos para cá. Não bagunçou o slide, não, ele só pulou. É isso aqui. Beleza. Primeira fase, teste de criativo. Então, tô lá com o meu produto pronto, vou anunciar o meu produto. O que eu preciso entender? Eu vou testar o meu produto em 3 etapas. Talvez ele nunca chegue na fase de escala. Talvez você precise mudar o produto. Talvez você precise trabalhar outro tema. Mas a questão aqui não é essa. Entenda que o seu produto vai passar, dentro das campanhas, por 3 etapas. Etapa número 1, a gente vai fazer teste de criativo. Vamos achar uma imagem ou um vídeo que performe melhor, independente de qual seja o contexto. Então, vamos lá para a estrutura de campanha na fase de teste de criativo. Vai ser uma campanha com CBO, que é o Campaign Budget Optimization. Então, você vai configurar lá a tua campanha CBO. E aí, dentro dessa campanha, você vai otimizar ela para compra. O orçamento que você vai colocar a nível de campanha, lembra? Qual é a diferença entre CBO e ABO? CBO é Campaign Budget Optimization. O que isso quer dizer? Otimização de campanha, otimização com base na campanha, né? Orçamento baseado na campanha. Então, você vai configurar o orçamento não nos conjuntos de anúncio, mas na campanha como um todo. Então, se eu tenho uma campanha com 4 conjuntos de anúncio e eu tenho R$ 30 de orçamento, a CBO, que é a Campaign Budget Optimization, ela vai distribuir o orçamento de R$ 30 da melhor forma possível entre os 4 conjuntos, tá? Para essa campanha, para essa fase aqui, a gente vai usar CBO. Na segunda e na terceira fase, a gente já vai mudar isso, mas aqui a gente vai usar CBO, tá? Então, beleza. Como é a estrutura? Uma campanha CBO, otimizar para compra, orçamento de R$ 30 para essa campanha. Você vai trabalhar com 4 conjuntos, utilizando o mesmo público, e dentro dos 4 conjuntos, você vai adicionar um anúncio diferente dentro de cada conjunto. Então, anúncio 1 vai ter um criativo de um jeito. Anúncio 2 vai ter um criativo diferente do primeiro. No conjunto 3, mesma coisa. No conjunto 4, a mesma coisa. O que eu quero? Eu quero mostrar 4 anúncios, né, 4 criativos diferentes para o mesmo público, para entender qual é o criativo que tem a melhor performance em vendas.
Então, o objetivo da fase de teste de criativo é nada mais, nada menos do que entender qual é o melhor criativo para utilizar e vender o meu produto. Em termos de público, o que que vocês vão fazer? Se você está começando agora, se você não tem histórico nenhum, se você não tem, por exemplo, um Instagram que você utiliza e já fala sobre o seu tema há bastante tempo, ou se você não tem ainda lista de clientes, se você, enfim, se você não tem histórico, se o teu negócio está começando, se esse é o teu primeiro produto, está começando a vender teus infoprodutos agora, beleza, vai lá e utiliza interesses. Porém, se você já tem histórico, se você, assim como eu, já tem base de clientes, já vendeu para várias pessoas, as pessoas já consumiram e foram transformadas pelo teu produto ou serviço, minha recomendação é que você use públicos mais mornos, né? Que no caso aqui seria um lookalike de cliente, por exemplo. Uma das coisas que eu faço sempre para início de campanha, para essas fases de teste de criativo, é usar. Eu pego uma base de clientes de um período determinado do ano, faço um lookalike dessa base e utilizo esse público como o público para teste de criativo, porque é um público que já tem uma propensão maior a ter interesse por treinamentos, que é o que eu vendo. Mas, se você não tem uma base de clientes, você pode ir, por exemplo, para um lookalike de uma base de leads. Se você já fez lançamento, se você já anunciou aí para um imã, né, para uma isca digital e tem uma base de leads, faz um lookalike de leads. Se você não tem base de leads ainda, você pode fazer um lookalike para seguidores, por exemplo, do Instagram. E aí, se, como eu comentei, né, você está começando agora e não tem histórico nenhum, beleza, vai lá e trabalha com um público de interesses. E aí, principalmente para esses inícios, qual a minha recomendação, caso você vá trabalhar com um público de interesse? É ser o mais direto possível dentro do contexto do produto que você vende. Então, imagina que eu vendo uma consultoria contábil. E eu tô com um treinamento agora que vai falar sobre imposto de renda para microempreendedor individual. Eu tenho um produtinho lá de R$ 10, 27, 37, que seja, onde eu vou ensinar o cara ou vou dar um modelo para ele de declaração de imposto de renda para MEI, com um videozinho ensinando ele como ele preenche aquilo ali corretamente. Pô, beleza. Que interesses eu vou trabalhar? Cara, vai o mais direto possível e não exagera na quantidade de interesses. Então, o que que eu faria nesse caso específico? Tá, eu iria para um público, por exemplo, como empreendedores, ou um público procurar, por exemplo, personalidades, pessoas ou eventos ou ferramentas que empreendedores usam. Então, celebridades dentro do contexto do empreendedorismo. A gente tem o Flávio Augusto da Silva, que é o cara do Geração de Valor. Provavelmente a gente não vai achar um interesse baseado nele. Talvez, eu acho que até tem. Mas, beleza. Qual é uma ferramenta que muito empreendedor usa? Hoje em dia, principalmente no contexto de internet, o Canva, por exemplo, que é uma ferramenta de design que facilita ali, né, a criação de arte para quem não é profissional, é uma ferramenta e Canva eu sei que tem público. Se você for lá em interesses, você vai achar Canva. Então, seja direto dentro do contexto do produto que você está tentando vender na hora de definir o teu interesse, beleza? Então, a estrutura da campanha é essa aqui, não tem muito mistério. E aí, o que que você vai fazer? Mantém essa campanha rodando por, no mínimo, de 3 a 5 dias, e aí você vai gastar mais ou menos R$ 90 para testar os anúncios. Show de bola. Falamos de estrutura, hora de falar de indicadores de desempenho. Vamos trabalhar com base na margem de lucro da campanha, porém é importante que vocês fiquem atentos aos seguintes indicadores. O que que eu quero dizer aqui? Para facilitar a tua análise e a tua validação
do criativo que melhor funcionou, a gente vai estipular uma margem de lucro para a campanha. Se a campanha estiver dando uma margem de lucro X ou mais, você vai fazer A. Se ela estiver dando X ou menos, você vai fazer B. Então, para facilitar a tua vida e também para te ajudar a não perder muito dinheiro nessa fase de validação, a gente vai focar na margem de lucro da campanha, tá bom? Mas é muito importante que vocês fiquem de olho nos seguintes indicadores: cliques do link, CTR, visualização de página de destino, custo por visualização da página de destino, finalização de compra iniciada e custo por finalização de compra iniciada. Esses indicadores aqui eu recomendo que vocês configurem o dashboard do Facebook de vocês para vocês verem isso aqui. Uma questão interessante para analisar também é clique versus visualização de página. Lá no penúltimo slide dessa apresentação aqui, eu deixei algumas instruções para você avaliar, identificar onde está o problema do seu funil, a depender dos números que você tem em cada um desses indicadores aqui. É algo extra que você vai fazer depois que você tiver feito tudo que a gente falar aqui e não tiver conseguido alcançar os resultados que você deseja, mas é muito importante, eu deixei um slide extra lá só falando sobre isso, tá bom? Então, indicadores de desempenho, a gente vai trabalhar com margem de lucro, mas eu recomendo que vocês fiquem atentos demais a esses indicadores aqui, beleza? E aí a gente vai finalmente para a nossa rotina de otimização. Maravilha. Primeira pergunta que você vai fazer depois dos 3 dias com a sua campanha rodando. Teve lucro? Beleza. Se teve lucro acima de 20%, perdão, teve lucro, né? Sim ou não, né? Se não teve lucro, renove os anúncios e repita o processo. Como assim? Fui lá, rodei minha campanha durante 3 dias, gastei 80 e poucos, 90, R$ 95, e aí eu vou avaliar, beleza, nesse período eu tive lucro? Sim ou não? Se eu não tive lucro nesse período, se eu tive prejuízo, se eu gastei 95 e faturei 40, beleza, o que eu tenho que fazer? Você precisa renovar os anúncios, os criativos, e recomeçar a etapa de validação de criativo. Então, imagina que eu tenho lá uma campanha, 4 conjuntos, com o mesmo público e um criativo diferente dentro de cada conjunto. Se na fase de validação de criativo eu não tive lucro, eu vou pausar esses 4 criativos e vou trazer novos criativos, mais 4 criativos novos para a fase de validação de criativo. E vou deixar rodar por mais 3 dias de novo. Beleza, agora vamos imaginar que a gente teve sim lucro e que foi um lucro de 20% ou mais. Você vai pegar o anúncio que mais vendeu e que mais gerou lucro e vai passar esse anúncio especificamente, esse criativo, essa imagem ou esse vídeo para a fase 2, que é a fase de teste de público. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a fase de teste de público, beleza? Vamos lá, seguir aqui. Sim, tive lucro, mas foi menos de 20%. Lucrei 5%, 10%, 15%. O que eu devo fazer? Renove os anúncios e repita o processo. Por quê? Se você já está mais acostumado com tráfego, isso já está mais claro na tua cabeça. A tendência natural das coisas é que se eu estou com uma campanha anunciando um determinado valor e eu tenho um determinado lucro daquela campanha, quando eu aumento o orçamento, a tendência é que eu diminua o lucro. Eu vou ter mais vendas, eu vou ter um faturamento, né, maior consequentemente, mas a tendência natural é que a margem caia. Então, por que a gente recomenda refazer a fase de teste de criativo se a margem for menor do que 20? Porque a gente quer que essas campanhas te deem de 30 a 40% de lucro. E se está dando menos de 20 na fase de criativo, é muito difícil fazer isso acontecer, tá bom? Então, beleza, fui lá, anunciei, tive lucro, meu lucro foi de 17%. Manuel, o que eu faço?
você vai criar novos criativos, pausar os 4, criar mais 4 e ir para uma nova rodada. O máximo que eu vou te recomendar fazer aí, em termos de aproveitamento dessa primeira etapa, caso tu não tenha conseguido bater os 20% de lucro, é analisar dos 4 criativos, qual teve o melhor resultado e fazer algo melhor, tentar melhorar aquele criativo. Como é que eu deixo esse criativo melhor? Como é que eu faço ele chamar mais atenção? Como é que eu faço ele despertar mais desejo? E por aí vai. Mas, se teve lucro e foi menos de 20%, você vai recomeçar aqui a sua fase de teste de criativo, beleza? E se você empatou, a mesma coisa. Renove os anúncios e repita o processo de 3 dias com os novos anúncios, beleza? Caso você repita o processo 2 vezes e não consiga ter lucro acima de 20%, você pode ter um problema técnico na sua página de vendas, página lenta, vídeo que não abre, etc. Ou mais provável, seu marketing não está legal. Ou seja, a promessa pode não estar boa, o vídeo de vendas pode não estar legal e por aí vai. Então, arrume a casa, corrija o que precisa ser corrigido e repita o processo novamente. Eu vou fazer uma coisa aqui. Eu falei do slide que está lá no final, eu vou falar dele agora. Vai ser importante falar disso aqui. Então, nesse caso aí, né? Imagina que você fez teste de criativo 2 vezes, você foi lá, criou 4 criativos, rodou durante 3 dias, não deu bom. Aí você pausou esses 4, criou mais 4, rodou por mais 3 dias e não deu bom de novo. O que que eu vou te falar para fazer? Analisar isso aqui, ver esse, assistir não, né? Ver esse slide aqui e identificar onde pode estar o problema. Então vamos lá. Instruções para otimização do seu funil. Imagina que. Lembra que eu falei, né? Quais indicadores eu devo olhar? Clique, CTR, parará, parará, parará. Tudo isso está conectado com isso aqui. Então vamos lá. Primeiro cenário. Não tenho cliques na minha campanha ou meu CTR está baixo. Onde é que está o bendito do problema? O problema está no seu criativo ou nos seus públicos. Então, se tua campanha hoje, se tu fez 2 rodadas e não funcionou, não conseguiu ter os 20% de margem de lucro ou mais, e tu analisou a campanha e está com pouco clique, o custo por clique está muito alto, 3, 4, 5 reais de custo por clique, ou o CTR está muito baixo, normalmente essas coisas vêm juntas, CTR baixo, pouco clique e custo por clique alto. O que você vai fazer? Você precisa mexer em criativo e público, testar públicos novos e criativos novos. Caso você tenha cliques, mas a relação entre clique e visualização de página de destino seja ruim, você precisa otimizar o carregamento da página de vendas, otimizando as imagens. Como assim relação clique page view? Imagina que o meu anúncio número 1 teve 100 cliques e esse mesmo anúncio teve 45 page views, ou visualização da página de destino. Então eu tenho 100/45. Quer dizer que eu estou perdendo 55 pessoas. 55 pessoas que clicaram no meu anúncio não esperaram a página carregar para ver o meu conteúdo. Então você tem uma relação click-page view muito ruim. Tu tem aí 55% das pessoas que clicam no teu anúncio não conseguem ver a tua página de vendas. Pô, o que que eu preciso melhorar aqui? Carregamento da página de vendas. Tá pesado a tua página de vendas? Tá com muito elemento visual pesado? Tem animação na página? Tem imagem pesada demais? Otimize o carregamento da página de vendas. Então, se tu tem muito clique, mas pouca gente chega na página de vendas, melhore o carregamento da página de vendas. Próximo. Eu tenho um bom número de visitas na minha página de vendas, mas não tenho finalização de compra. As pessoas não vão para o checkout. O que que eu preciso fazer? Você precisa melhorar a copy e a oferta na página de vendas. Então, as pessoas não estão comprando a sua ideia no discurso que você estruturou, nem na oferta que você montou. E aí, eu não vou fazer uma aula de oferta aqui, mas
se você não está familiarizado com o termo oferta é tudo que a pessoa vai receber de você se ela disser sim pelo seu produto e comprá-lo. Então, o que que é uma oferta para esse tipo de produto aqui? Normalmente, tu vai ter o produto principal, que é o produto chamariz, por exemplo, script de venda para WhatsApp. Então, a pessoa veio pelo anúncio interessada nos scripts de venda para WhatsApp. Show de bola. Só que na hora de fazer a oferta para ela, de dizer o que ela vai receber, eu falo para ela o seguinte: se você comprar hoje, além dos scripts de venda para WhatsApp, você vai levar um sistema, uma estratégia para automação de atendimento, você vai levar um arquivo com 10 objeções universais e como vencê-las, e você vai levar uma planilha de controle de contatos para melhorar o follow-up dos seus contatos e conseguir melhorar a sua taxa de conversão em vendas no WhatsApp. Então, isso é oferta. Eu falei para a pessoa, eu trouxe essa pessoa por um tema específico, que são scripts para WhatsApp. Eu vou entregar para ela o pacote com os scripts, mas para deixar ela ainda mais interessada, eu vou atrelar à minha oferta elementos que vão ajudá-la a gerar mais resultado. Ou gerar resultado mais rápido, ou gerar um volume de resultado maior. Enfim, ela precisa ver benefício. Tu não vai colocar ali um monte de bônus que não faz sentido nenhum com o produto principal, beleza? Então, se tu tem um bom número de visitantes no teu site, um monte de gente clica no anúncio, cai no site, mas poucas pessoas iniciam o checkout, né? Que é finalização de compra, né? Que a gente chama. Poucas pessoas clicam no botão de comprar. O que provavelmente está acontecendo é que tu tem uma copy e uma oferta fraca. Ou tu tem uma copy fraca ou uma oferta fraca. Pode ser os dois, pode ser um desses dois, mas certamente tu precisa melhorar a tua copy e a tua oferta, beleza? E por último aqui, tenho pessoas entrando no checkout, as pessoas clicam em comprar, mas não tenho vendas. As pessoas entram lá no meio de pagamento, mas não compram. E aí a minha recomendação é trabalhe o reforço da oferta. Então crie um bannerzinho para colocar no checkout para reforçar para a pessoa o que ela vai receber. Primeiro ponto. Adicione ali, se você tiver depoimento de alunos ou depoimento de clientes, curtinhos mesmo, dá para adicionar isso no checkout. E por último, adicione uma urgência. Coloque um timerzinho ali de 10 minutos para a conclusão daquela oferta. Beleza? Existem muitas coisas que a gente pode fazer com relação a pessoas que chegam no checkout e não compram, mas para começar, essas aqui já vão te ajudar bastante. Beleza? Então, deixei um asterisco aqui, ó. Essas instruções aqui, você pode e deve utilizá-las para as 3 etapas da nossa estratégia. Para a fase 1, que é teste de criativo, para a fase 2, que é o teste de público, e para a fase 3, que é a escala. Você sempre vai estar atento aos indicadores que eu falei e, a depender de como eles estiverem, você vai tomar essas condutas aqui. Então, clique CTR baixo, vou fazer isso aqui. Se tem clique, mas não entra na minha página de vendas, é isso aqui que eu vou fazer. Se tem um bom número de visitas na minha página de vendas, mas não está entrando no checkout, é isso aqui que eu vou fazer. E se está entrando no checkout e não finaliza a compra, é isso aqui que eu vou fazer. Então, vocês têm já um belo de um direcionamento aqui para otimizar, caso vocês não estejam conseguindo ter o resultado que vocês desejam. Então, beleza. A gente fecha aqui, então. Deixa eu ver. É isso, a gente finaliza aqui a nossa fase 1, que é a fase de teste de criativo. Beleza? Então vamos agora para a nossa fase 2, teste de público. Estrutura da campanha para teste de público. Uma campanha de ABO, lembra que eu falei? ABO, CBO? A campanha de teste de criativo, a gente trabalhou CBO, que é Campaign Optimization, Budget Optimization, que é quando a gente define orçamento a nível de campanha, e aqui a gente vai trabalhar o ABO, que é o
Ad Set Budget Optimization. A gente vai configurar o orçamento em cada conjunto de anúncios. Então, beleza, vamos lá. Uma campanha de ABO, otimização para compra, o orçamento de R$ 15 por dia por conjunto. Então, a gente vai ter 4 conjuntos ali, né? E aí, 15, 15, 30, 15, 15, 30, R$ 60 por dia. E aí, 4 conjuntos de anúncio com públicos diferentes. E o que a gente vai fazer? Validamos um criativo lá na fase de criativo, a gente vai pegar esse criativo, essa imagem ou esse vídeo, e vai trazer para a fase 2, que é para testar público. E dentro de cada um desses conjuntos aqui, a gente vai colocar aquele mesmo criativo. Então, a gente vai ter aqui conjunto 1, público A, conjunto 2, público B, conjunto 3, público C, conjunto 4, público D. Então, aqui no primeiro, né, lá na fase de teste criativo, a gente repetia o público em todos os conjuntos e trabalhava com criativos diferentes dentro de cada conjunto. Aqui é o contrário. Aqui eu vou trabalhar os conjuntos diferentes, então dentro de cada conjunto eu vou ter um público-alvo diferente, só que dentro do conjunto eu vou ter o mesmo anúncio, beleza? Show de bola. E aí, de novo, em termos de público, se você tiver públicos de lookalike de cliente, lookalike de lead, lookalike de seguidores, utilize esses públicos, teste esses públicos. Caso você não tenha, teste tanto o público aberto, que é um público que eu testo bastante, que eu uso bastante para testar, e às vezes ele ganha de públicos extremamente segmentados, é muito engraçado isso. Basicamente, utilizar o público aberto é definir idade, gênero, mas não definir interesse, deixar o interesse em branco, tá? Se você não está familiarizado com o público aberto. Então é isso. Se você tiver lookalike ou públicos personalizados melhores, trabalhe com eles primeiro, né? Caso você não tenha, teste público aberto e interesses. Deixa eu fazer uma coisa aqui. E interesses. Show de bola. E como eu estava falando o exemplo lá, se eu tenho uma, uma consultoria contábil, né? Quais são os públicos que eu vou colocar aqui? Achei qual é o criativo que vai funcionar melhor. Validei o criativo. Que públicos eu vou trabalhar, caso eu não tenha públicos personalizados, né? Na minha conta de anúncios. Cara, você pode trabalhar empreendedorismo, você pode trabalhar, como eu falei, né? Geração de valor, você pode trabalhar interesse em contabilidade, você pode trabalhar, o que mais? Gestão financeira, né? Ou questões relacionadas a finanças e por aí vai. Então, se você não tem públicos mais aquecidos, trabalhe com aberto e interesses. Mas aqui a gente vai ter 4 conjuntos, cada conjunto vai ter um público diferente e o mesmo criativo. Eu fico repetindo para não ficar nenhuma dúvida, tá? Então, presta bastante atenção. Na hora que for criar a tua campanha, pega o material, abre, deixa do lado para tu olhar. Beleza, é ABO a campanha, a otimização para compra, orçamento X, tantos conjuntos, para você não errar, tá bom? Beleza, aqui por último eu deixei um anúncio por conjunto de anúncio, usar anúncio vencedor da fase de testes, beleza? E aí a gente tem aqui, mantém a campanha rodando por no mínimo 2 dias, eu diria aí de 2 a 3 dias. Você vai gastar aí entre 120 e R$ 180 para testar os públicos. E aí, de novo, a gente vem aqui para a fase de indicadores de desempenho. A gente vai trabalhar muito mais com a margem de lucro, mas vocês precisam ficar atento aos indicadores cliques, CTR, visualização de página, custo por visualização, finalização de compra e custo por finalização de compra, tá? E aí, lembra sempre do slide lá, do penúltimo slide. Analisando esses indicadores aqui, se você vê que tem números ruins, vai lá no final e você vai descobrir o que precisa fazer, a depender de qual for o indicador que não está indo muito bem. Eu vou fazer uma coisa aqui para facilitar um pouco. Não utilize isso aqui como regra,
Mas vamos trazer alguns parâmetros aqui para não deixar vocês tão no escuro. Número de cliques por link não faz tanta diferença, não. Mas o que para começar, um bom CTR? A partir de 1%. É um bom CTR. Eu gosto de trabalhar com 1,5%, 2% para cima. Mas a partir de 1% você tem um indicador de taxa de clique razoável. Visualização da página de destino. O número aqui não vai importar muito, né? Custo por visualização. A relação entre visualização da página de destino, cliques, né? E visualização da página de destino, eu gosto de trabalhar com pelo menos de 85% para mais. Então, imagina que 100 pessoas... Deixa eu fazer aqui, ó. Imagina que 100 pessoas clicaram. E dessas 100 clicaram, 85 viram a página de vendas. Beleza, eu tenho aqui 85% de relação, né? Clique, visita. Beleza, a partir de 85% para mim, tá legal. Eu tenho um bom indicador. Eu já melhoraria, eu já otimizaria minhas imagens, se eu tivesse 85%. Então, se eu tivesse 100 pessoas clicando no anúncio e 85 chegando na página de vendas, eu já otimizaria as minhas imagens para melhorar essa relação. Mas, a partir de 85%, eu já considero aceitável. Abaixo disso, pelo amor de Deus, vai lá e melhora o tempo de carregamento dessa página, tá? Então, para CTR, a partir de 1%, tá beleza? Cliques e visualizações não é algo que um número específico vai dizer para a gente se é bom ou ruim. O mais importante é a relação entre esses dois indicadores. Custo por visualização de página de destino. Isso depende também, né? O que é mais fácil da gente cravar aqui, ó, finalização de compra iniciada, custo por finalização. Eu gosto de trabalhar com custo de finalização entre 4 e 6 reais. Beleza. E finalização em si, o número de finalizações não é tão relevante, mas o valor, quanto a gente está pagando, né? A gente quer cada vez mais visualização. A gente quer um número bom de cliques, quanto mais cliques, melhor. Quanto mais visualização da página de destino, melhor. Custo por visualização de página, vocês vão entender, porque cada mercado e cada produto vai ter, vai variar ali um pouquinho, né? Mas o custo por finalização de compra iniciada, se você está trabalhando com produtos entre R$ 10 e 37, entre 10 e 40 reais, entre 4 e 6 reais está um bom valor. Deixa eu só dar uma olhada aqui em um dos nossos produtos, pegar uma conta que a gente já não usa mais aqui para ver uma coisa. Aqui, ó. Custo por visualização da página de destino, R$ 1,84. Ó, tô pegando aqui uma referência de um produto que já não está mais vendendo, mas vendeu muito bem, com ótimos indicadores. O custo por visualização de página dele estava em 1,84. A margem desse produto estava muito boa. Então, eu vou recomendar aqui que o custo por visualização de página fique ali algo entre 1 e 3 reais. Mas lembre-se sempre que cada caso é um caso. O que vocês precisam ter em mente, prioritariamente, é a margem. Deixa eu colocar aqui em negrito. A margem aqui vai ser o balizador de vocês. Caso vocês não estejam conseguindo alcançar bons resultados depois de testar através desse processo, aí beleza, você vai parar para analisar indicador por indicador, entender o que está desproporcional, o que está muito fora,
E aí, a depender de qual for o indicador que não está indo muito bem, você vai tomar as ações que eu recomendei lá no slide preto, no penúltimo slide. Beleza? Fechou. Não estava esperando falar disso aqui agora, mas vamos aproveitar e ajudar vocês aí. Deixar já alguns números aqui para vocês entenderem o que faz mais sentido. Show de bola. Então, em termos de rotina de otimização, vamos lá falar da fase 2, teste de público, né? Como é que é a rotina desse modelo de campanha? Teve lucro acima de 30%? Não. O que você vai fazer? Troque os públicos e repita o processo. Lembra da fase de teste de criativo? Quando a gente não bate 20% de lucro ou mais, a gente pausa os anúncios e cria anúncios novos. Aqui a gente está na fase de teste de público. Passou 3 dias e eu não estou com uma margem aproximada de 30%, troca, pausa os públicos, cria conjuntos de anúncios novos com públicos novos, mantendo sempre o mesmo criativo, que foi o criativo validado na fase 1, beleza? Show de bola. Então vamos lá. Sim, consegui ter uma margem acima de 30. Beleza. Pegue o melhor público, o que mais vendeu e gerou maior lucro, e passe para a próxima fase, que vai ser a fase de escala, que a gente vai falar daqui a pouco. Show de bola. Sim, mas foi menos de 30%. Consegui ter lucro, mas foi menos de 30%. Você vai trocar os públicos e repetir o processo. Lembra do que eu falei da etapa anterior. Beleza, eu não consegui ter lucro, eu empatei. A mesma coisa. Troca os públicos e repita o processo. Beleza? Repetiu o processo 2 vezes e não teve lucro acima de 30%. De novo, infelizmente, você vai ter que voltar para a fase teste de criativo. Tá? Analisar se não tem algo para fazer de melhoria no seu funil, com as recomendações que eu dei lá no slide, no penúltimo slide. Mas, eventualmente, se você já tiver feito as melhorias que você identificou, talvez você precise voltar de novo para a fase de teste de criativo, tá? Porque não dá para escalar sem a gente ter validação das duas etapas, público, criativo e público. Maravilha, a gente vai então para a terceira e última fase. E aqui está a estrutura da nossa campanha na etapa de escalar. De novo aqui, ó, uma campanha CBO. De novo, viu que a gente voltou aqui, ó. Ai, meu Deus, acabei passando sem querer. A gente volta aqui para CBO, né, que é Campaign Budget Optimization. É a otimização com base na campanha, né? Orçamento vai estar definido lá a nível de campanha. Otimização para compra, orçamento. Usar o valor do produto por cada conjunto de anúncio. Então, tu tá lá com um produto de 27, 30 reais, tu vai trabalhar 3 conjuntos com orçamento correspondente ao valor do teu produto. No caso aqui, eu estou usando um exemplo de um produto de 30 reais, a gente teria 90 reais por dia durante 2 ou 3 dias, beleza? 3 conjuntos de anúncio com o mesmo público, e aí você vai usar o público vencedor da tua fase de validação, né, de públicos, e um anúncio por conjunto de anúncio. De novo, né? O anúncio vencedor. Então, na fase de escala, eu vou pegar o público vencedor, vou repetir ele 3 vezes dentro da minha campanha, vou pegar o criativo vencedor, eu vou colocar ele dentro de cada um desses conjuntos e vou colocar o orçamento correspondente ao valor do meu produto. Beleza? Mantenha essa campanha rodando por 2 a 3 dias, ou seja, você vai gastar ali aproximadamente R$ 180 para testar os anúncios. Indicadores, novamente, né? A gente vai falar de margem e não de indicadores específicos, mas eu deixei lá no slide da fase anterior alguns números para vocês ficarem atentos aqui e entenderem se a campanha está indo bem ou não. E aí a gente tem, por fim, a rotina de otimização. Beleza, rodei a minha campanha de escala para o produto X durante 2 dias. Margem de lucro foi de 40%? Se foi, aumente o orçamento em 50%. No caso, né, um conjunto que estava
90, né, iria para R$ 135. Espere mais 2 dias e se continuar com a margem de lucro, repita o processo. Você vai aumentando de 50% em 50% o orçamento por conjunto, beleza? Se, eventualmente, nesse processo, você vê que a margem caiu, estava 40% 2, 3 dias atrás, e agora está 20%, 30%, regrida no orçamento em 50%. Se estiver escalando, duplique a campanha. E aí, né, siga esse processo até encontrar o valor ideal, onde você tem 40% de lucro. O que que eu quero dizer aqui com essa questão de siga o processo até encontrar o valor ideal? Tem muita gente que acha que escala é infinito, que acha que vai ficar colocando mais e 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 mais dinheiro dentro de uma campanha, de um conjunto ou de um anúncio, e que esse anúncio vai seguir com um crescimento de performance eterno. Isso não é verdade. Toda campanha, todo o conjunto de anúncio, ele vai ter um limite que muitas vezes está baseado no tamanho daquele público. Então, assim, vai chegar um momento que você vai estar escalando e você vai estar lá, beleza, já tem 3 rodadas de otimização que eu faço que eu consigo aumentar o orçamento e manter a margem de 40. Vai ter um belo dia que você vai aumentar o orçamento e a tua margem de lucro vai cair. E não vai ter nada que você faça que traga a tua margem de lucro de volta. Você vai ter encontrado finalmente o ponto de equilíbrio para aquela campanha específica. Imagina que tu está anunciando ali já R$ 700 por dia, R$ 1.000 por dia, R$ 2.000 por dia, e tu não consegue colocar mais dinheiro mantendo a margem. Aí tu chegou no ponto de equilíbrio da campanha. Show de bola. O que que tu vai fazer agora? Trabalhar sempre otimizando o teu funil, melhorando o teu funil e testando o criativo novo, depois testando o público novo e depois escalando público e criativo. Essa roda nunca vai parar de girar. Tu vai fazer isso uma vez, tu vai fazer algumas vezes, né, até identificar um criativo e um conjunto que escala. Depois que tu encontrar esse cara, tu vai colocar pressão nele, só que enquanto tu tá colocando pressão nele, tu vai repetir o processo incontáveis vezes. Criar anúncios novos, testar, encontrar os melhores, testar públicos com os melhores criativos, validar os melhores públicos, pegar os melhores criativos combinado com os melhores públicos e escalar. Então, essa é a roda que tu vai fazer girar aí dentro do teu projeto, beleza? Então, só voltando aqui, né, para as instruções. Então, para cada um dos problemas, a gente tem a solução descrita aqui e a gente finalizou o nosso workshop. Terminamos em, deixa eu ver quanto tempo, 1 horinha? Pouco mais de 1 hora, eu acho. Maravilha? Então, deixa eu interromper o compartilhamento, vou voltar aqui para minha tela. Então é isso. Espero que você tenha gostado desse workshop. Implemente. Eu não sei se você já tem campanhas rodando aí com produto de baixo ticket ou não, se você ainda vai começar. Se você vai começar agora, show de bola. Você vai começar com um modelo validado, estruturado, que vai te ajudar aí a reduzir os teus riscos, reduzir o desperdício de dinheiro e validar teus produtos da melhor forma possível. Se você já está fazendo, se você já roda hoje e já tem campanhas lucrativas, faz separado. Testa essa estratégia aqui, separadamente, esse fluxo, né, essa dinâmica, e vê quais são os resultados. Se tu consegue ter uma margem melhor utilizando esse modelo, se tu consegue ter mais previsibilidade, mais organização na tua rotina de otimização, porque é isso, né? Quando a gente passa a ter mais de um produto, o negócio começa a ficar complicado, porque é muita coisa para otimizar, muito número para olhar. Se a gente não tem um passo a passo bem definido, vira uma bagunça. Então, eu gosto muito desse modelo aqui, por muitos motivos, esse é um deles, beleza? Então é isso. Espero que você tenha gostado do workshop. Se você ficou com alguma dúvida, volta, assiste de novo. Você tem aí tempo para repetir quantas vezes forem necessárias
o treinamento, baixa o material. A gente tem alguns bônus ali também, né? Tem a planilha de acompanhamento, a gente tem alguns materiais ali para te ajudar na rotina também, para conseguir fazer esse resultado acontecer. Baixa o material, usa, aproveita, porque no final das contas, o que vai transformar a tua realidade, o teu resultado, é a implementação disso aqui. Tu vai começar, vai fazer uma vez, talvez não faça tão bem, vai melhorar daqui a 4 semanas, 3 meses, tu vai estar com isso dominado e os resultados vão ser só consequência do teu trabalho, beleza? Então é isso, vou encerrar por aqui a nossa transmissão. Um abraço forte e eu te vejo na próxima.